Oi, para muita gente, falar em bolsa de valores já vem com aquela imagem de uma montanha-russa, né? Um sobe e desce sem fim, cheio de risco. E essa ideia, claro, assusta. Mas hoje a gente vai ver que não precisa ser bem assim. Fica aquela pergunta no ar. Será que tem como aproveitar o potencial de crescimento das ações sem ter que perder o sono à noite? A resposta, olha, é um grande sim. E nesta análise, vamos mergulhar em como fazer isso. Então, o pulo do gato é este aqui. O risco sempre vai existir no jogo do investimento. Tentar fugir dele a todo custo é o mesmo que abrir mão dos melhores retornos. A verdadeira jogada de mestre é entender esse risco e saber como administrá-lo. E para organizar as ideias, nosso papo de hoje vai ser dividido assim. Primeiro, vamos construir uma base sólida. Depois, a gente parte para montar uma carteira inteligente. Em seguida, falamos da estratégia de longo prazo e, para fechar, a grande lição que amarra tudo isso. Vamos começar pelo começo, né? Pelo alicerce. Porque, assim como uma casa, uma carteira de investimentos precisa de uma fundação muito bem feita antes de começar a subir as paredes. E essa fundação se apoia em dois pilares que não dá para pular. O primeiro é o autoconhecimento. É fundamental entender o quanto de risco se está disposto a correr e, claro, saber para onde se quer ir, com metas bem definidas. O segundo é a segurança. Ter uma reserva de emergência é o que vai impedir que um aperto financeiro force a venda de uma ação na baixa, transformando o que era uma perda no papel em prejuízo de verdade. Agora sim, com a base pronta, vamos para a parte divertida. Aprender a escolher os melhores tijolos para construir uma carteira de investimentos que seja forte e aguente os trancos do mercado. E um ótimo ponto de partida, talvez o mais seguro, são as famosas blue chips. Pensei nas gigantes do mercado, empresas enormes que todo mundo conhece e que já provaram que são sólidas e lucrativas ao longo de muitos e muitos anos. Elas dão uma estabilidade bem maior para qualquer portfólio. Aqui a gente entra numa das regras de ouro do investimento. Aquela história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Apostar tudo em uma ou duas ações é se deixar muito vulnerável. Agora, quando se espalha o dinheiro por setores diferentes, tipo um pouco em bancos, um pouco em energia, outro em varejo, o risco se dilui. Se um setor não for bem, o outro pode segurar as pontas. E uma das maneiras mais práticas de fazer essa diversificação é com os ETFs. Imagina eles como se fosse um pacotão de ações. Comprando uma única cota, o investimento já é distribuído por dezenas de empresas de uma vez. É um jeito muito simples de ter uma carteira diversificada na hora, sem complicação. Mas só diversificar não basta, né? É importante saber o que tem dentro dessa cesta. E para isso, a gente olha os fundamentos da empresa. Por exemplo, o indicador PL ajuda a ter uma ideia se a ação está cara ou barata. O ROI mostra se a empresa é boa em gerar lucro. E claro, é sempre bom fugir de empresas com dívidas gigantescas e que não têm lucros constantes. E para colocar mais uma camada de proteção, vale a pena olhar com carinho para os setores defensivos. Sabe, são aquelas áreas da economia que cuidam do essencial: saneamento, energia elétrica, bancos. Pensa bem, mesmo numa crise, as pessoas continuam pagando a conta de luz e usando o banco. Isso torna essas empresas bem menos instáveis. Certo? A carteira tá montada. E agora? Bom, agora começa a maratona. O verdadeiro sucesso nos investimentos vem de como essa carteira é cuidada com o tempo. E aqui, as palavras mágicas são paciência e disciplina. E uma das táticas mais poderosas para o longo prazo é a do preço médio. Funciona assim: em vez de tentar adivinhar a hora certa de comprar, a ideia é investir um valor fixo todo mês, faça chuva ou faça sol. Com isso, naturalmente se compra mais ações quando elas estão baratas e menos quando estão caras. No final, o preço médio de compra fica bem mais equilibrado. E aqui tem um conceito que muda tudo. Olhando o gráfico da bolsa de um dia para o outro, parece o caos. Mas quando a gente dá um zoom out e olha a foto de 10, 20 anos, a tendência de crescimento fica muito mais nítida. E aquele sobe e desce diário perde totalmente a importância. Essa mudança de mentalidade é tudo. Investir a longo prazo é sobre construir patrimônio com calma e segurança. Já o trade de curto prazo é uma busca por lucros rápidos, um jogo de altíssimo risco que depende de acertar o momento exato do mercado. Para quem quer paz de espírito, o caminho é bem claro. Agora, ser um investidor de longo prazo não quer dizer se desligar do mundo, ok?
Fatores como a taxa de juros, a inflação e a cotação do dólar mexem com a economia inteira e, consequentemente, com as empresas. Ficar de olho nisso ajuda a entender o cenário e, se precisar, fazer pequenos ajustes na rota. Chegamos na nossa reta final. É hora de amarrar todas essas pontas, afinal, qual é a grande lição que fica de tudo isso? A mensagem central é esta: investir na bolsa com menos preocupação é um jogo de estratégia e não de sorte. Requer disciplina, uma base bem feita, diversificação e, mais do que tudo, uma visão de longo prazo. O objetivo final nunca vai ser zerar o risco, mas sim encontrar aquele equilíbrio inteligente que permite que o património cresça de forma sólida e constante. A questão que fica é: como começar a aplicar esses princípios na própria jornada de investimentos?